você nos conta algumas coisas não tão boas sobre o Corinthians, mas o mais importante é a classificação, claro, mas temos feridos. Exato, eu vou ser bem expresso com as notícias ruins, porque o torcedor corintiano tá cansado, né, de notícia ruim. Então, pô, depois da vitória contra o Palmeiras, eu vou ficar martelando aqui. Curto e grosso, gente. André Carrilho, lesão ligamentar no tornozelo, passará por cirurgia, 4 a 5 meses de recuperação. Memphis Depay, lesão muscular de grau 2 no músculo posterior da coxa direita, cerca de 45 dias de fora. Ambos não jogarão as quartas de final da Copa do Brasil, marcada para a última semana de agosto. Voltando para notícias boas. Todo começo de ano, isso em todos os clubes, há uma meta orçamentária. O clube estipula quanto ele pode gastar e quanto ele tem que receber. O Corinthians, ele tem as metas esportivas, que dizem respeito à premiação, enquanto o clube espera receber para não ter que arrancar novas receitas de outras entradas. No começo do ano, o Corinthians estipulou que chegaria na semifinal do Campeonato Paulista, pelo menos, foi campeão. Na Copa do Brasil, o Corinthians conseguiu garantir a meta prevista, que eram as quartas de final. Então, partindo disso, o Corinthians ele consegue compensar um prejuízo grande da Copa Libertadores, porque o Corinthians não chegou sequer na fase de grupos e a expectativa orçamentária era de oitavas de final. A gente sabe que a Copa do Brasil pro Caixa significa muito. Ontem a classificação contra o Palmeiras rendeu 4.600.000 reais aos cofres do Corinthians. No Brasileirão a meta é 8º lugar. Nesse momento o Corinthians está na parte de baixo da tabela, 11º na classificação, ainda pode cair a depender dos resultados de partidas atrasadas, mas ao menos na Copa do Brasil a tarefa orçamentária está feita. Lembrando mais uma vez que o Corinthians amanhã deve anunciar a contratação do atacante Vitinho, ele que jogou no Botafogo, jogou no Flamengo e estava no Al-Ettifaq da Arábia Saudita. Contrato não foi renovado, tá sem clube. Amanhã ele assina com o Timão, passou hoje por exames médicos. E cara, olha como é difícil apurar algumas situações no Corinthians, PDV. Ontem acabou a coletiva, às vezes rola aquele off, né? Que passa um diretor pra trocar uma ideia. Sim. E aí eu vi o Fabinho Soldado e falei, pô, vou perguntar, né? Falei, e aí, Soldado, podemos cravar o Vitinho? E ele falou tá morno. 12 horas depois ele tava fazendo exame médico. Então, ou aqueceu muito de madrugada, ou tava realmente já fechado àquela altura. Eu aposto mais na segunda opção. Vitinho chega pra suprir uma das carências do técnico Dorival Júnior nesse elenco. E eu acho que pra banco, vem pra ajudar, tá? Vem pra ajudar, acho que agrega nesse elenco do Corinthians um jogador mais experiente, um perfil diferente do Thales Magno e do Romero, que são as opções de banco. Enfim, Vitinho deve ser novo reforço do Corinthians. Será, já dá pra falar assim, será reforço do Corinthians amanhã, o anúncio oficial. Ainda mais com essas lesões, né? Sempre ruim. O Carrillo é um jogador importantíssimo. O Memphis tem uma lesão chata na coxa, um mês talvez aí de recuperação. Tem questão de parte de transição física depois que volta. Enfim, é muito difícil a gente dar uma previsão correta. E o Memphis é um cara importantíssimo, né, pro Corinthians, independente de qualquer coisa. É um jogador de peso gigantesco. Só a presença dele em campo muda o patamar do Corinthians. Até porque o Corinthians ficou um bom tempo nos últimos meses sem o Yuri Alberto. E aí, quando recebe de volta o Yuri Alberto, acaba perdendo o Memphis, 2 ou 3 jogos depois, né? Exatamente. O retorno do Yuri Alberto. O Dorival só teve o trio Gin em 2 jogos, os 2 da Copa do Brasil contra o Palmeiras. E agora já vai ficar sem de novo por conta dessa lesão do Memphis. E até o Carrillo, o trio Gin, ele é quase um quarteto, né? Porque o Carrillo é o articulador, o último articulador antes do Rodrigo Garro. Então, um cara que faz uma falta tremenda quando tá nos seus melhores momentos. E ontem eu achei que ele fez mais um grande jogo. Então, são ausências sentidas, sim, pro técnico Dorival Júnior. O Corinthians está acelerando essas situações do mercado, porque sabe que no dia 11 de agosto, caso não chegue a um acordo com o Santos Laguna, ele pode sofrer um transfer ban. Então, contratar é agora ou talvez nunca. Essa lesão do Carrillo também influencia numa possível saída do Bidon, porque o Corinthians ainda tem 100 milhões de reais em receita para fazer com vendas de atleta, e a bola da vez era o Bidon. Não chegou nada muito quente pro Bidon nessa janela, só sondagens. Inclusive a gente comentou aqui, antes de Corinthians e Ceará, que o PSV da Holanda tinha enviado alguns emissários pro Brasil para observar o Breno Bidon de perto. A proposta oficial não chegou a ser formulada, mas o clube holandês estava disposto a pagar menos de 10 milhões de euros pro Bidon. E o Corinthians não quis abrir conversa, o próprio empresário do Breno falou, eu posso até levar a proposta, mas com isso aqui, esquece. Então o Breno Bidon, sabendo que o Carrillo tá fora quase que de toda a temporada,
vai ser ele o responsável por ser esse terceiro homem de meio do Corinthians, a ver como o Dorival Júnior vai equilibrar uma possível saída dele, porque os demais têm características muito diferentes, né? Se sai o Bidon para jogar o Rian, por exemplo, é outro perfil de jogador. Se sai o Bidon para jogar o Charles, é outro perfil em relação ao Carrilho e ao Breno. Então é um salto grande. Vamos ver como o Corinthians vai ministrar essa situação das lesões. Vamos ouvir o Mr. Copa do Brasil, Viviane? Vamos lá, Dorival, Copa do Brasil Júnior. Eu fico feliz de ter, em termos de Copa do Brasil, alguns números interessantes. O Santos de 2010 foi a equipe que mais fez gols em uma edição de Copa do Brasil e talvez dificilmente alguma equipe atinja os números que nós tivemos naquele momento. Se não me falha a memória, 39 gols. Eu tenho um percentual de vitórias interessante, talvez o treinador com não o maior número de vitórias, mas percentualmente somado todos os jogos, eu tenho a maior equivalência entre resultados positivos e 4 finais dessa competição. Para mim é muito importante e uma competição que eu valorizo muito, que eu tenho certeza que me preparei de uma maneira um pouco diferente para que pudesse ter chego em uma situação como essa. Eu espero continuar contribuindo para que a nossa equipe consiga essa evolução, passando merecidamente por um momento como esse, que nós possamos fortalecer ainda mais esse grupo e buscarmos aí, se Deus quiser, uma nova passagem ali na frente, logicamente aguardando para primeiro saber quem será nosso adversário. Todos aqueles que passaram sem dúvidas nenhuma, todos com merecimento, e é natural que as fases elas ficarão ainda mais complicadas e difíceis daqui para frente. Bom, tá aí, Dorival Júnior, técnico do Corinthians, falando sobre esse retrospecto dele na Copa do Brasil. Ele é o treinador que mais vezes venceu a Copa do Brasil, são 3 vezes, uma pelo Santos, uma pelo Flamengo e uma pelo São Paulo, que teve um gosto até mais especial por ter sido um título inédito, né? Então é um cara que conhece bastante dessa competição e já acumula grandes feitos nela, e grandes feitos também no sistema defensivo do Corinthians. São 19 jogos com Dorival, PDV. A gente reclamava muito da defesa do Corinthians, mesmo com o Ramon nos grandes momentos, o time ataca bem, mas toma muito gol. Desses 19 jogos com Dorival, em 10 o Corinthians passou batido, não sofreu gol. Número relevante e, claro, ele falou sobre isso na coletiva também. No primeiro tempo erramos um pouquinho o nosso posicionamento, principalmente com o homem centralizado. Tentamos corrigir na segunda etapa, percebemos que a equipe ficou muito mais consistente, mais segura e dando uma resposta muito mais positiva, sem sofrermos. Eu acho que é interessante você jogar com uma equipe como Palmeiras, logicamente que tendo o volume que o Palmeiras tem na maioria dos jogos, não terem tido assim grandes chances contra a nossa equipe. Eu acho que isso daí é um fator importante que chama atenção e que eu fico feliz pelo trabalho que está sendo desenvolvido e pelos resultados assim alcançados. Ô Fabiane, essa questão para mim da defesa, sendo a defesa que ele tem à disposição, as peças que ele tem, é isso que o trabalho do Dorival tem de diferente, porque é exatamente aquela questão do arroz com feijão, de fazer o bom arroz com feijão, porque fazer o Memphis jogar bola, fazer o Yuri Alberto, né, que... Ele já tinha a fórmula desses caras, que o Ramon deixou. Isso, exatamente. Agora, você enfrentar o Palmeiras em 2 jogos de oitavas de final, com a defesa que você tem, com as opções que você tem muitas vezes, né? E o Gustavo Henrique foi herói ontem, marcou gol, mas é um zagueiro que a gente sabe que tem suas limitações. O André Ramalho, a gente ainda às vezes tem grandes momentos, mas até hoje a gente não sabe. E talvez o André Ramalho vire uma referência no Corinthians daqui a uns anos, como outros zagueiros que chegaram no Corinthians de alguma forma desconhecidos, com um patamar menor e se transformaram. Mas justamente pelas mãos de figuras como o Dorival Júnior, né? Exatamente, e o Dorival, a gente bateu um pouco nessa tecla que ele pediu 4 reforços ao Fabinho Soldado. Em nenhum momento ele sugeriu a contratação de um zagueiro. Ele sempre entendeu que estava satisfeito com as opções que tinha. E quando a gente fala de sistema defensivo, eu não gosto nem de sintetizar isso no Ramalho e no Gustavo.
Os dois laterais do Corinthians fizeram uma partida brilhante do ponto de vista defensivo também. Ramon Sosa, que é um reforço badalado do Palmeiras, um cara de Premier League, de seleção paraguaia, sofreu muito com a marcação do Mateuzinho. O Matheus Bidu também foi outro, que encontrou o Facundo pela frente, um jogador também badalado da mesma forma, a seleção uruguaia. Palmeiras costuma atacar mais pelo lado esquerdo, é verdade, mas o Bidu ofensivamente com bola também agregou bastante, não só pelo gol. Então o Dorival ele tem encontrado soluções bem legais para o sistema defensivo do Corinthians. E o principal pilar, a gente falou aqui, o Gustavo Henrique, autor do gol, achei que foi o melhor em campo do Corinthians, anulou o Flaco Lopes no segundo tempo, também falou no microfone da Rádio Bandeirantes. A gente trabalhou muito, não só a bola parada, como todas as zonas de jogo, né? Defensivamente, como a gente ia pressionar. Treinamos bastante também bola parada no treino. A gente conseguiu implantar o que a gente queria, a gente conseguiu finalizar bastante em gols no treino e graças a Deus no jogo isso fez o resultado. É uma partida que vai ficar na história do clube. Esse é o Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians, figura importante no jogo de ontem. É um dos capitães desse time, por vezes herda a faixa do Romero. E como o PDV falou, um cara que chegou já não tão badalado, estava no Real Valladolid da Espanha, perdendo espaço. No futebol brasileiro ele não conseguiu brilhar desde que passou pelo Santos e agora se torna talvez o zagueiro mais importante desse elenco do Corinthians. Vários jogaram, vários chegaram com maior investimento. O André Ramalho foi um cara que veio da Europa. O Félix Torres não só foi caro, como gera um problemão financeiro ao Corinthians. O Kaká custou 25 milhões de reais. E no final das contas, quem dá as caras no setor defensivo é realmente o Gustavo Henrique, Paulo do Vale. É isso então. O Corinthians avança na Copa do Brasil e avança forte. Avança podendo conquistar o título. O Corinthians que... no ano retrasado, em 23, foi eliminado pelo São Paulo na semifinal. São 3 semifinais consecutivas. E qual foi o ano da final com o Flamengo 22? E semi pro Flamengo em 24. Então 22, 23, 24, o Corinthians bateu o semi. E teve também a final contra o Cruzeiro em 18. Exato. Tá. Então o Corinthians tá pegando gosto pela Copa do Brasil. Sim. E eu acho que esse time, esses jogadores, eles compraram muito a ideia em alguns momentos. O Paulista foi quase uma força-tarefa do Corinthians para ganhar. Os caras sabiam da importância daquele título. Aquela sequência de 9 jogos do Corinthians é fruto também de uma entrega tremenda desses caras, né? Eu acho que o Dorival falou sobre isso, que pós-jogo contra o São Paulo, os jogadores e a comissão fizeram praticamente um pacto de centralizar todo o foco na final, nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Pode ver, o Corinthians pegou o Botafogo com time reserva. O Cruzeiro em Itaquera basicamente dosando esforços e abraçando um empate. Fortaleza e Itaquera também com o time reserva. Então estava muito centralizado nesse jogo contra o Palmeiras. Outro destaque que eu queria fazer sobre esse jogo é como o Corinthians... Foi até minha pergunta pro Dorival na coletiva. Como o Corinthians conseguiu se blindar da bola aérea há anos mais forte do Brasil. Palmeiras sempre levou muito perigo aos adversários em escanteios e faltas laterais, né? Quantas vezes o Corinthians não sofreu o gol de cabeça do Rony, por exemplo, do Gustavo Gomes, sempre no primeiro pau, e o Corinthians conseguiu se blindar a essas jogadas ofensivas do Palmeiras. Em vários escanteios durante o jogo, só o Palmeiras conseguiu finalizar no gol do Hugo Souza. Foi uma cabeçada que o Gustavo Gomes mandou no meio do gol e o Hugo encaixou. E ofensivamente, o Corinthians mata o jogo também na bola aérea. Uma primeira no escanteio, com o Garro batendo, o Gustavo Henrique escorando e o Bidu completando, e numa falta, mais uma vez, com o Garro batendo, praticamente teleguiada pro Gustavo Henrique mandar pro gol. E aí faz muita diferença o Gustavo ter 1,96 m de altura e naquela ocasião estar sendo marcado por Emiliano Martinez. É isso. Ô Fabiane, só repetindo então as informações de hoje sobre o Corinthians com relação ao departamento médico. Memphis Depay, lesão muscular de grau 2 no músculo posterior da coxa direita. André Carrilho, lesão ligamentar no tornozelo direito, passará por cirurgia. O peruano, 4 a 5 meses. O holandês, 45 dias. Cara, a lesão do Memphis ela é chata, tal, é ruim pro Corinthians. Agora a lesão do Carrilho é de se lamentar demais, né? Perde o ano, né? Na prática perde o ano. Se a gente for falar em 4 meses, que seria uma previsão mais otimista, ele voltaria para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, né? O Brasileirão vai até 21 de dezembro nesse ano. Então vai ser um desfalque, e tanto, ainda mais levando em conta que o Carrilho é o jogador mais velho do grupo. Tem 33 anos. A gente não sabe como um cara de 33 anos volta de uma lesão assim, né, PDV?
Sim, exatamente. E aí o Vitinho tá chegando, Fabiano, só pra fechar, o Corinthians pode ir atrás de mais jogadores por conta dessas lesões, principalmente do Carrillo? Sim, o Dorival Júnior ainda busca a contratação de um meio-campista pro Corinthians. Eu acho que a lacuna do ataque já é preenchida com o Vitinho, porque ele queria um jogador de beirada. E o Vitinho, por vezes, foi até um meia, né? Até um 10. Então, eu acho que vai ser mais no improviso e como o Corinthians tinha muita pressa para fechar esse acordo, vai ser o Vitinho o que tá disponível pro Corinthians nesse momento. Queria até trazer alguns números sobre ele aqui. O Vitinho é um cara que já tem bastante gol na carreira. O Vitinho tem 101 gols marcados em 507 jogos como atleta profissional, além de 69 assistências. No Campeonato Brasileiro são 194 jogos com 37 gols e 30 assistências. No Campeonato Saudita, 70 jogos com 12 gols e 10 assistências. O Vitinho tem 31 anos de idade, 1,80 m de altura. Pode jogar como ponta esquerda ou como meia centralizado, camisa 10. Quem que é o meia reserva do Corinthians hoje, PDV? Meia reserva? É o Bidon, que é um volante. É verdade. Coronado saiu, rescindiu o contrato. Bem lembrado. Então essa lacuna também é importante. O Corinthians, quando não tem o Garro, é outro time, né? É outro time. E com o Yuri Alberto agora, também, pelo menos esse comando do ataque tá garantido. Porque o Corinthians, eu acho que do trio ali, quem faz mais falta quando tá ausente é o Yuri. O Garro você ainda consegue repor, dependendo da sua proposta. O Memphis eu acho que você consegue repor. Mas o Yuri é o único jogador do Corinthians, do setor ofensivo, que ultrapassa 25 km por hora quando tá sem a bola. Então é um cara fundamental para empurrar o adversário para trás para atacar os espaços. Muito bom. Noticiário do Corinthians, hein? Classificado na Copa do Brasil, quartas de final, faz o Pix, CBF, 4,7 milhões. Ah, deve ir pro cartão corporativo de algum ex-presidente. Vai pro André Fabiane. Cury. Ah, empresário. É quase isso, então. Exatamente. Bloqueou o Corinthians alguns valores na justiça, a premiação integralmente vai pro empresário. Boa. Cabe recurso. Parabéns, André Cury, por avançar a fase de quartas de final da Copa do Brasil.